Ele me ligou tarde naquela noite. A voz era calma, quase indiferente. Marina, minha irmã, vai chegar amanhã. Ela vem com o marido e as crianças. Dorme na sala, tá? Ou, se preferir, tem uma pousada perto daqui. Demorei alguns segundos para entender o que ele estava dizendo. Não era um pedido, era uma ordem. Naquele momento, o ar dentro do quarto pareceu pesar. O som das ondas lá fora, que sempre me acalmava, virou um zumbido distante. Eu apenas disse, tá certo, Eduardo, e desliguei. Foi assim que terminou a nossa primeira noite na casa que eu mesma escolhi, negociei, paguei metade e sonhei durante anos. A casa dos sonhos foi assim que ele a chamou. Para mim, naquele instante, virou o símbolo da minha ingenuidade. Na manhã seguinte, arrumei o sofá-cama da sala. O cheiro de maresia misturado com café fresco me lembrava da minha mãe que sempre dizia: o silêncio de uma mulher é mais forte do que qualquer grito. Sentei na varanda com o laptop no colo. Velho hábito revisar extratos, planilhas, transferências. Eduardo nunca se interessou por isso. Ele dizia: você entende de números, eu entendo de negócios. E eu acreditava. Mas olhando aquelas linhas frias da conta conjunta, percebi algo curioso. Os números não mentem, só esperam o momento certo para falar. Nosso casamento tinha virado um balanço mal feito. Entradas emocionais, saídas financeiras, perdas acumuladas. E agora uma dívida moral que ele nem percebia. Lembro da primeira vez que o vi terno, leve sorriso confiante, promessa de parceria. Ele dizia que eu era o cérebro e ele o coração. No fim, fiquei com as contas e ele com as decisões. E agora ele me expulsava da própria cama por causa da irmã. À noite fiquei acordada. As ondas batiam ritmadas e eu as ouvia como quem conta segundos. Não chorei. Em vez disso, abri uma planilha nova. Título Plano B. Listei tudo que era nosso e tudo que legalmente podia ser só meu. Casa, carro, contas, empresa. Eduardo nunca foi bom com papéis, nem com prazos, mas eu fui contadora por 30 anos e sei que todo desvio tem um rastro. Olhei para o teto e pensei: eles acham que silêncio é fraqueza, mas é só o tempo que a gente precisa para fazer as contas direito. Sorri. A primeira vez em muito tempo que um sorriso meu não veio de amor, mas de lucidez. No dia seguinte fui ao mercado. Comprei flores, velas, vinho. Não para receber bem os hóspedes, mas para celebrar o início de algo novo, a minha contabilidade emocional. A cada pétala que arrumei, eu me lembrava de uma humilhação esquecida. A cada vela acesa, um plano ganhava forma. Quando o telefone tocou novamente, era Eduardo avisando que estavam a caminho. Respondi com a voz mais doce que encontrei: tudo pronto, meu bem. E estava mesmo. Eu sempre contei tudo. As despesas, os centavos, as horas de trabalho, até as palavras que engoli para não criar briga. Talvez esse tenha sido o meu erro, achar que controlar números era o mesmo que controlar a vida. Naquela manhã, acordei antes do sol. Abri as janelas da sala e deixei o vento entrar. O sofá onde dormi ainda cheirava a tecido novo e a ironia. Fiz café, sentei diante do computador e comecei o que eu chamava de meu balanço da sobrevivência. Planilhas sempre foram meu modo de entender o mundo. Quando algo doía, eu escrevia. Quando alguém me enganava, eu calculava. E agora, com cada linha, eu tentava entender quanto custava o respeito e quanto ele já tinha me roubado. Eduardo saiu cedo. Deixou a mesa bagunçada, o celular vibrando com mensagens da irmã. Estamos chegando. As crianças mal podem esperar li aquilo e senti um gosto amargo na boca. Família para ele sempre foi conveniência, para mim sempre foi dever. Enquanto o sol subia, comecei a revisitar memórias que eu evitava há anos. A primeira vez que Eduardo me humilhou em público, dizendo que eu só sabia somar. O aniversário de casamento em que ele esqueceu o presente e me deu um pix de valor errado, como se amor tivesse número. E as inúmeras vezes em que eu ouvia: você é fria demais, Marina. Mas frieza é o nome que dão à calma de quem já viu o pior, e eu já tinha visto. Perto do meio-dia, ouvi o motor de um carro. Era o som da invasão. Eduardo abriu o portão com orgulho, como se trouxesse convidados de honra.
Rosa desceu primeiro, salto alto, óculos escuros, aquele perfume enjoativo de quem quer marcar território. Atrás dela, o marido e 2 filhos adolescentes rindo alto, tirando fotos da vista. Marina, que casa linda! Você caprichou mesmo, disse ela abraçando-me sem realmente tocar. Obrigada, respondi. É o que dá economizar a vida inteira. Ela riu sem entender a agulha escondida na frase. Enquanto eles se espalhavam, percebi que ninguém perguntava onde eu dormiria, como se eu fosse parte da mobília. Passei o resto do dia observando, como uma contadora analisa um relatório suspeito. Eles moviam as coisas, riam alto, abriam vinhos caros. Eduardo parecia rejuvenescido, como se a presença da irmã o tornasse mais homem. Mas para mim ele parecia apenas menor. Anotei mentalmente tudo. Quantas garrafas abriram, o que quebraram, e principalmente o quanto ignoraram minha existência. À noite, sentei no canto da varanda com um copo de vinho. O mar batia nas pedras e eu me perguntava quantas ondas seriam necessárias para apagar 28 anos de casamento. Eduardo apareceu atrás de mim. Você tá bem, Marina? Só tô aprendendo a ficar invisível. Ele riu achando que era brincadeira. Mas eu não brinco com verdades. Quando todos foram dormir, voltei para o computador. Abri uma pasta nova, revisão patrimonial. Ali comecei o verdadeiro trabalho. Chequei os registros do imóvel, metade estava no meu nome, metade no dele. Abri o histórico da empresa, a conta ainda usava meu CPF como co-titular. E percebi algo, eu ainda tinha mais poder do que ele imaginava. As pessoas acham que vingança é raiva. Não é. Vingança é método, e método eu tinha de sobra. Criei uma planilha com 4 colunas: bens, documentos, provas, ações futuras. Ao lado de cada item, uma observação. Esperar momento certo. Não agir por emoção. Confirmar com advogado. Na última linha escrevi uma frase curta, fria, perfeita. Justiça é paciência com planilha. Sorri. Era o tipo de sorriso que Eduardo nunca entenderia. Apaguei a luz, fechei o notebook e olhei para o mar agora completamente escuro. Pensei em como as marés são, como as mulheres silenciosas parecem recuar, mas só para voltar com mais força. A casa já estava cheia desde o dia anterior. O som das risadas, o cheiro de fritura e o barulho das malas ainda ecoavam pelos cômodos. Rosa se comportava como se morasse ali há anos, mandava nas crianças, rearranjava os móveis, opinava sobre cada detalhe. Eduardo a deixava fazer tudo satisfeito, como se finalmente tivesse devolvido o lar para a irmã. Eu observava em silêncio, dormia na sala entre travesseiros mal ajeitados e o som do mar entrando pela janela. Cada amanhecer era uma lembrança de que aquela casa que um dia foi o meu sonho, agora era o cenário da minha exclusão. Mas no fundo, eu sabia todo erro de cálculo tem conserto, e o meu começaria ali. As crianças corriam pelos corredores com pés descalços rindo e deixando brinquedos espalhados. O marido de Rosa tirava fotos da vista e comentava alto sobre investimentos que ele faria se tivesse um lugar assim. Eles tratavam tudo como festa. Eu tratei como breve inventário. Passei o dia observando, anotando mentalmente o movimento, quais cômodos usavam, mais quem deixava objetos à vista, quais portas quedavam destrancadas. Rosa tinha o costume de abrir gavetas sem permissão. Ela reorganizava a cozinha como se fosse dona do local. Eduardo conversava com a cunhada na varanda, apontando para o mar, gesticulando como se todas as decisões fossem agora de festa e nostalgia. Ele parecia rejuvenescido pela presença dela, talvez, mas também despreocupado o suficiente para cometer erros que eu poderia aproveitar. Ao entardecer, decidi agir com sutileza. Enquanto eles preparavam o jantar, fui ao escritório e abri os arquivos digitais que mantinha há anos. Contas, notas fiscais, contratos que eu mesma arquivara quando gerenciava as finanças da empresa que compartilhávamos. Havia registros de transferências que me chamaram a atenção, autorizações com minha assinatura digital, aprovações em horários estranhos, saques direcionados. Pequenos movimentos que, somados, formavam um padrão.
Não fui impetuosa. Anotei tudo item por item, criando uma planilha que chamei de Inventário do Desrespeito. Em uma coluna coloquei datas, em outra valores, em uma terceira o beneficiário e na quarta a ação a tomar. Cada entrada vinha acompanhada de um comentário frio, confirmar com o advogado, salvar cópia impressa, imprimir comprovante de existência de testemunha. Minha experiência me ensinara que em brigas que envolvem bens, a paciência e a documentação valem mais que gritos. No jantar, eles falavam alto sobre planos futuros, reformas, festas, quem viraria a casa de praia em ponto de encontro da família. Rosa dizia que queria uma ala para os filhos. Eduardo prometia festas de aniversário com churrasqueira. Eles falavam como se já tivessem vencido uma corrida que eu nem sabia que participava. Eu servi a salada com calma, escutei e registrei cada promessa como se fosse parte de uma ata. Quando me pediram a sobremesa, eu trouxe um doce que fizera naquela manhã, simples, caseiro e com um sabor que lembrava minha avó. Depois do jantar, as crianças foram dormir e a casa ficou com o silêncio pesado que antecede decisões. Fiquei sentada na sala, observando as sombras que a luz baixa lançava sobre os móveis. Pensei nas vezes em que aceitei pequenas humilhações para manter a paz ceder na escolha do restaurante, permitir que decisões grandes fossem tomadas sem minha opinião, suportar piadas às minhas custas. Aquela soma de pequenas humilhações era agora um saldo negativo que eu não aceitaria pagar. No meio da noite, levantei-me e busquei a chave reserva. Era um gesto pequeno, quase simbólico, mas eu precisava sentir que controlava algo. Ao voltar ao escritório, abri uma nova aba de navegação e redigi uma mensagem para meu advogado de confiança, Dr. Álvaro, explicando com objetividade o que encontrara. Em anexo, enviei as planilhas, os extratos e as cópias dos contratos. Não pedi conselhos emocionais, pedi ação. A resposta veio poucas horas depois, curta e direta. Marina, você tem material. Vamos analisar com calma. Na manhã seguinte, enquanto eles tomavam café e discutiam rede de proteção para as crianças, decidi testar uma hipótese. Abri a gaveta de documentos que Rosa usava como depósito improvisado. Dentro, encontrei uma pasta com papéis soltos, contratos comprovantes e, entre eles, um envelope com recortes de extratos bancários. Rosa havia usado o canto do escritório como depósito temporário de coisas, e ali estava a prova de movimentações feitas a partir de autorizações que não seguiam o protocolo usual. Passei o dia seguinte reunindo testemunhas discretas, um vizinho que vira um caminhão descarregando móveis sem nota fiscal, a funcionária da padaria que lembrava de um saque em horário incomum, até o menino que jogara a bola no quintal e vira pessoas carregando caixas para o carro. A verdade é que em pequenas cidades tudo deixa rastros, e eu comecei a juntar os rastros como se um jardineiro recolhesse flores para um buquê. Não havia pressa, havia método. Rosa, cada vez mais à vontade, assumira a cozinha como se aquela casa fosse sua há muito tempo. Em uma conversa casual, próxima ao almoço, ela comentou alto: "Eu arrumei ontem os quadros, você viu?" Deu outra cara para a sala. Eduardo sorriu orgulhoso. Eles não sabiam que enquanto mudavam quadros, eu mudava o destino das chaves e dos documentos. À tarde fui até o banco e solicitei cópias autenticadas das últimas movimentações. O funcionário, sem saber o que aquilo representaria, comentou: "Você está fazendo um trabalho sério." Eu apenas agradeci e disse que era hora de arrumar as contas. Naquela noite, quando finalmente deitei na sala, envolta em um cobertor fino, ouvi o mar e senti a exaustão que vem de quem trabalhou demais para sonhar pouco. Mas, ao mesmo tempo, havia uma leveza. O plano não era apenas sobre recuperar o que me fora tirado. Era sobre ensinar limites. Eu não queria arruinar ninguém, só restituir o que era meu, e, se possível, transformar aquela casa em algo que tivesse sentido, talvez um lugar que ajudasse outras mulheres a somarem suas vidas sem abdicar da própria conta. Antes de dormir, escrevi mais uma linha na planilha: verificar a assinatura digital e autorização de transferências.
Era um detalhe pequeno, técnico demais para eles notarem, mas para mim era o fio que puxado poderia desfazer o novelo inteiro. Dormi com a sensação estranha de quem presta atenção aos números e aos poucos volta a ter o controle do próprio destino. Eu sabia que precisava agir antes que eles percebessem qualquer movimento. A vingança, se existe alguma arte, nisso é feita no silêncio. E silêncio eu tinha de sobra. Naquela segunda-feira, Eduardo saiu cedo para resolver coisas da empresa. Rosa ficou em casa reorganizando os armários e dando ordens como se eu fosse funcionária. Marina, as toalhas estavam guardadas num lugar horrível. Mudei tudo. Perfeito, respondi sem olhar para ela. O tom calmo que eu usava parecia submissão. Na verdade, era cálculo. Peguei minha bolsa e disse: "Vou até o centro resolver um assunto no banco." Ela acenou distraída, acreditando que eu ia pagar contas. Mal sabia que eu ia começar o balanço final do nosso casamento. Doutor Álvaro me recebeu no escritório pequeno que sempre cheirava a papel novo. Ele levantou os olhos dos documentos e disse: "Marina, você ainda lembra de tudo o que assinou com ele?" "Tudo. Então você sabe que metade de cada bem está no seu nome e que ele não pode movimentar nada sem a sua autorização." Assenti. Mas o que eu realmente queria era confirmar as transferências escondidas. Ele abriu o computador e girou a tela em minha direção. "Aqui, veja essas autorizações digitais. São suas assinaturas." Olhei com calma. Eram, mas não as fiz. "Foram copiadas", disse. Ele franziu o senho. "Quer processar?" Pensei um instante. "Ainda não. Quero que ele acredite que está vencendo." Saí do escritório com uma pasta de documentos e a sensação de quem carrega uma bomba sem detonador. O tempo seria meu aliado. Voltei para casa à tarde. Rosa estava na varanda falando alto ao telefone com uma amiga. Essa casa é um sonho, mana, dá até para fazer um churrasco no fim de semana. Passei por ela e entrei fingindo não ouvir. Cada frase era gasolina para o fogo que eu ainda manteria aceso até o momento certo. À noite sentei na sala e anotei tudo: datas, valores, nomes de bancos, detalhes das transferências. O som das risadas vinha do quarto deles, o mesmo onde eu um dia dormi. Não doía mais. Agora cada som deles era apenas um lembrete de por que eu precisava seguir o plano. 2 dias depois, fui até o cartório. Assinei uma autorização simples revisão de propriedade parcial. Parecia burocrático, mas significava que nada poderia ser vendido sem minha presença física. Eduardo ainda não sabia, e isso era o melhor de tudo. Ele confiava demais na minha calma. Quando cheguei, ele estava sentado à mesa com Rosa. "Fui resolver umas coisas no banco", disse. "Ah, Marina, você e seu controle?" Ele respondeu rindo. Sorri. Se ele soubesse o que eu realmente controlava, não dormiria tão tranquilo. Na manhã seguinte, preparei café para todos. Rosa elogiou o aroma. Eduardo elogiou o humor. Ninguém percebeu que aquele era o tipo de tranquilidade que precede uma tempestade perfeitamente planejada. Enquanto eles falavam sobre o almoço, enviei uma mensagem curta para o Dr. Álvaro. "A papelada está pronta, só me avise quando for a hora." Ele respondeu minutos depois. "Em breve, só mais uma assinatura pendente e a casa estará juridicamente protegida." Protegida, gostei dessa palavra. Eu não estava me vingando, estava me protegendo de quem deveria ter me amado. À tarde, fiquei sozinha em casa. Peguei o diário antigo que guardava desde os tempos de faculdade. Não era sentimentalismo, era arquivo histórico. Ali estavam todas as datas que poderiam comprovar meus aportes financeiros. Cada pagamento, cada transferência, cada parcela da hipoteca. Eduardo chamava de mania, eu chamava de memória. E a memória às vezes vale mais do que o dinheiro. Fechei o diário e coloquei dentro da pasta azul com os outros documentos. Pensei em como tudo o que vivi com ele poderia ser reduzido a uma planilha e como, ironicamente, isso me libertava. Quando Rosa voltou do mercado, tentou conversar. "Sabe, Marina, eu fico triste por você não aproveitar mais a casa. Era para ser um lugar feliz." Olhei para ela e, por um segundo, senti pena.
Mas pena é um luxo que só existe antes da primeira humilhação. Depois dela, a gente só sente estratégia. Vai ser, Rosa, respondi. Em breve vai ser um lugar muito feliz. Ela sorriu achando que era promessa, mas eu sabia que era profecia. Naquela noite, escrevi mais uma linha na planilha Etapa 2 concluída, aguardando execução jurídica. E ao lado, em letras menores, vingança é apenas justiça com método. Apaguei a luz, sentei perto da janela e deixei o som do mar preencher o silêncio. Nunca me senti tão viva. O dia do jantar começou como qualquer outro barulho de panela, cheiro de alho frito e o som irritante da risada de Rosa ecoando pela casa. Mas dentro de mim tudo estava em contagem regressiva. Cada minuto me aproximava do momento exato em que as contas finalmente se equilibrariam. Eduardo acordou de bom humor, fez café, falou sobre como a maré estava linda e sobre o churrasco que planejava para o fim de semana. Eu o ouvi, como quem ouve um estranho comentar o clima. O homem que dividia comigo o teto agora era apenas um nome na minha planilha. Marina, vamos fazer algo especial hoje, disse ele. Especial, sim, jantar em família. Quero brindar essa nova fase. Sorri por dentro. Ele não fazia ideia de quão nova seria essa fase. Passei o dia inteiro agindo normalmente. Fiz compras, preparei sobremesa, limpei a varanda. Rosa me observava com aquele olhar curioso de quem tenta entender se a calma é real ou fingimento. A resposta era as duas coisas. Minha calma era fingimento, mas meu controle real. Enquanto picava legumes, pensei em quantas vezes servi jantares como aquele, acreditando que ser boa me protegeria. Mas a bondade não salva ninguém, ela apenas adia o inevitável. Às 6 da tarde, o céu começou a mudar de cor. A luz dourada da praia invadiu a sala e deixou tudo mais bonito até a bagunça. Eduardo colocou uma música antiga, uma das nossas, e me convidou para brindar. Ao futuro, ele disse. Ao equilíbrio, respondi. Durante o jantar, Rosa falava sem parar. Contava histórias da infância, ria alto, reclamava das coisas da casa. O marido dela elogiava a vista. As crianças brigavam por sobremesa. Eduardo parecia feliz, a imagem perfeita do homem satisfeito com o próprio controle. De vez em quando, ele me olhava com um ar quase condescendente, como quem pensa, ela aceitou, ela se conformou, e eu deixei que pensasse assim. A ignorância dele era o ingrediente principal da minha receita. Terminaram de comer e Rosa levantou a taça. A família, que essa casa traga muita sorte para todos nós. Brindamos. O som dos copos se chocando foi o último ruído de harmonia que aquela casa ouviria por um bom tempo. Depois da sobremesa, fui até o quarto e peguei o envelope que havia preparado. Papel timbrado, letras pequenas, carimbo oficial. Coloquei-o sobre a mesa entre as taças vazias. Eduardo olhou curioso. O que é isso? Um presente, respondi, para marcar essa nova fase. Ele abriu o envelope sorrindo. O sorriso sumiu em segundos. Rosa se inclinou para ler e o ar na sala mudou de densidade. No papel havia uma notificação judicial, ação de bloqueio patrimonial preventivo e solicitação de partilha antecipada de bens conjugais. Assinada por Dr. Álvaro, protocolada naquele mesmo dia. A casa, o carro e metade das contas estavam oficialmente bloqueados. O que é isso, Marina? Um ajuste de contas, respondi. Ele riu nervoso. Você enlouqueceu? Não. Só fiz o que sempre fiz. Fechei o balanço do mês. Rosa levantou-se bruscamente. Você não pode fazer isso. Essa casa é do meu irmão. Olhei para ela, calma. Metade é minha. E a outra metade agora está nas mãos da justiça. O silêncio tomou conta da sala. Até as crianças pararam de falar. Eduardo tentou argumentar. Disse que eu estava exagerando que aquilo podia ser resolvido em casa. Mas o tempo das conversas acabou quando ele decidiu me tirar do quarto. Agora era o tempo dos papéis. Você está destruindo a família, gritou Rosa. Não, eu só estou devolvendo o que me tiraram. Peguei minha taça de vinho e fui para a varanda.
O sol se punha atrás das ondas e o reflexo avermelhado do mar parecia incendiar o horizonte. Atrás de mim, ouvia-se o som abafado das discussões, das perguntas do desespero. Mas o vento vinha do mar e, com ele, um alívio. Minutos depois, Eduardo apareceu na porta da varanda. Você queria me humilhar, não, Eduardo? Eu queria te ensinar o valor das coisas. Você esqueceu que tudo tem custo. Até o silêncio. Ele ficou sem resposta. O homem que sempre teve algo a dizer agora não sabia o que fazer com o próprio eco. Peguei o restante do vinho e virei de uma vez. O gosto era amargo, mas verdadeiro, assim como tudo o que ainda viria. Deixei um envelope extra sobre a mesa, dentro dele, uma cópia da petição e uma pequena nota escrita à mão. Não te desejo mal, só quero que aprenda a somar direito. Apaguei as luzes e deixei que a casa ficasse no escuro. O jantar da virada tinha terminado, mas a virada de verdade só estava começando. No dia seguinte, acordei antes de todos. A casa estava em silêncio, apenas o som distante do mar quebrava o ar pesado da noite anterior. Caminhei até a cozinha e preparei café, o mesmo ritual de sempre, mas com um gosto diferente, o gosto de quem finalmente virou o jogo. Abri a janela e vi o reflexo do sol nas taças ainda sujas do jantar. Pareciam troféus, não por vingança, mas por justiça. Eduardo desceu as escadas com o rosto tenso, o celular na mão. Você não podia ter feito isso sem me avisar, Marina. Ah, podia sim, respondi calmamente. Chama-se prevenção jurídica. Você está acabando com tudo. Não, Eduardo. Só estou terminando o que você começou. Ele olhou para mim com aquela expressão de quem percebe tarde demais o quanto subestimou o outro. Rosa entrou logo depois com o cabelo desgrenhado e o olhar de quem não dormiu. Marina, você precisa retirar essa ação. Meu irmão pode perder tudo. Pode não corrigir. Vai perder apenas o que não lhe pertence. Enquanto eles discutiam, sentei no sofá e abri meu laptop. Meu advogado já tinha me enviado os documentos atualizados. O bloqueio patrimonial estava ativo e o juiz havia determinado que nenhum bem poderia ser vendido, transferido ou alterado sem a minha autorização. Na prática, significava que Eduardo estava preso não por barras de ferro, mas por papel timbrado. Sorri. Era a prisão mais elegante que já construí. Por volta do meio-dia, o carteiro chegou com mais um envelope, a notificação de audiência preliminar. Eduardo recebeu o papel e empalideceu. Rosa tentou arrancar das mãos dele, mas ele não reagiu. O homem que sempre teve respostas rápidas, agora não sabia nem onde colocar os olhos. Eu continuei arrumando a mesa do almoço tranquila. Cada talher que eu posicionava era como um lembrete de que às vezes quem cozinha o caos é quem mais parece pacífico. Eduardo se sentou e murmurou. Você planejou isso há quanto tempo, desde a noite em que me mandou para a sala? Silêncio, ele entendeu. O que para ele foi um capricho, para mim foi o estalo que reacendeu a contadora dentro de mim. A mulher que fazia balanços e encontrava erros. A mulher que sabia que todo desvio mais cedo ou mais tarde aparece. À tarde recebi um telefonema do banco. O gerente, um rapaz que me conhecia há anos, perguntou se eu confirmava a solicitação de auditoria das contas conjuntas. Confirmo sim, respondi. Ele hesitou. Seu marido ligou, tentando cancelar. Pois é, mas o contrato diz que só com as 2 assinaturas, e eu não assinei. Do outro lado da linha, silêncio respeitoso. Eu não precisava gritar para ser ouvida. A clareza dos fatos fazia mais barulho do que qualquer discussão. No final do dia, fui até o escritório improvisado que Rosa usava. Sobre a mesa, uma pilha de papéis e revistas. Entre elas, encontrei algo que me fez sorrir, uma cópia de um contrato de aluguel curto, em nome dela, referente a um imóvel que Eduardo havia comprado recentemente. Sem o meu conhecimento, com dinheiro da empresa. Peguei o documento e o coloquei na pasta azul, a mesma onde guardava todas as provas. Mais uma peça para o meu quebra-cabeça, mais um débito a ser corrigido no balanço. Naquela noite sentei na varanda. O vento soprava leve, mas frio. Eduardo e Rosa discutiam no andar de cima.
O som chegava como ruído distante, quase irrelevante. Pensei em quantas mulheres da minha idade vivem assim em silêncio, suportando o que não deveriam, acreditando que a calma é virtude quando na verdade é anestesia. Mas eu acordei da anestesia, e o que vinha agora era cirúrgico. Peguei meu telefone e mandei mensagem para o Dr. Álvaro. Já temos o contrato do imóvel oculto. Anexe a ação principal. Ele respondeu em poucos minutos. Perfeito. Isso muda tudo. Agora ele vai ter que te ouvir. Sorri olhando o horizonte. O mar estava calmo, como se conspirasse comigo. A justiça, quando chega, às vezes vem com o barulho das ondas. Horas depois, Eduardo apareceu na varanda. Olhou para mim com os olhos cansados e perguntou: Você ainda me ama? Demorei para responder. Depois apenas disse: Amo o que eu fui ao seu lado. Mas essa pessoa morreu naquela noite. Ele respirou fundo, como quem entende que o prejuízo já está consolidado. Você venceu. Não, Eduardo. Eu apenas fechei as contas. Na manhã seguinte, preparei uma mala pequena. Rosa perguntou: Vai embora por enquanto. Para onde? Para onde a paz me encontrar? Antes de sair, deixei sobre a mesa um envelope lacrado. Dentro estavam as cópias dos extratos e uma carta curta. Não te desejo ruína, te desejo consciência. Fechei a porta e caminhei até o carro. Parei por um instante e olhei para casa. O sol refletia nas janelas e por um segundo parecia um espelho. Mas eu não vi o reflexo de uma mulher traída. Vi o de uma contadora que finalmente ajustou as contas da própria vida. Eu sempre achei que paz era sinônimo de silêncio, mas depois de tudo aprendi que o silêncio só tem valor quando é escolha e não imposição. A primeira noite longe daquela casa foi estranhamente tranquila. O barulho do mar ainda vinha pela janela, mas agora era outro som, não o da prisão, e sim o da liberdade. Aluguei um pequeno apartamento em Cabo Frio, nada luxuoso, mas com varanda e uma vista modesta para o mar. Acordar e ver o horizonte, sem o peso de ninguém ao lado, foi um tipo novo de respiro. Pela primeira vez em muitos anos, meu café não tinha pressa nem companhia forçada. Passei os primeiros dias em silêncio total, nem música, nem televisão. Apenas eu, meu laptop e a planilha que agora tinha um novo nome: reconstrução. Não havia mais colunas de bens, dívidas ou provas. Havia metas simples: dormir 8 horas, caminhar na praia, ensinar o que aprendi. Comecei a dar aulas online de contabilidade básica para mulheres que queriam abrir pequenos negócios. A maioria delas divorciadas, cansadas, tentando recomeçar. Eu não falava da minha história, mas cada exemplo que eu dava carregava um pouco dela. Verifiquem as assinaturas sempre. Não deixem ninguém decidir por vocês. E nunca confundam calma com submissão. Do outro lado da tela, elas anotavam em silêncio, algumas com lágrimas nos olhos, e eu percebia que minha vingança agora tinha virado algo maior, um tipo de reparação coletiva. Eduardo tentou me ligar várias vezes. Não atendi nenhuma. As mensagens variavam entre raiva e arrependimento. De você destruiu tudo. Até precisamos conversar. Mas para mim não havia mais nada para discutir. Conversa é o que a gente faz antes do golpe final, não depois dele. Recebi também uma mensagem curta da Rosa. Você conseguiu o que queria. Espero que esteja feliz. Demorei um pouco para responder e então escrevi. Consegui o que merecia. Felicidade não é vingança, é equilíbrio. Enviei, bloqueei o número e nunca mais pensei nela. As semanas passaram e com elas veio a sensação de espaço físico e emocional. A casa nova cheirava a tinta, a lençóis limpos e a café fresco. Era o cheiro do recomeço. A cada manhã eu andava pela orla e observava as mulheres mais velhas sentadas nas cadeiras de praia conversando baixo. Percebi que muitas delas carregavam a mesma expressão que um dia foi a minha, cansadas mas vivas. A diferença era que agora eu sabia que a calma podia ser poder. Um dia fui ao banco resolver uma transferência e encontrei o gerente que cuidava das nossas contas antigas. Ele me cumprimentou com respeito e disse:
Seu processo foi arquivado com êxito. O juiz deu ganho total para a senhora. Eu respirei fundo. Era o som da justiça, feita sem barulho, sem escândalo, só com assinatura. Quando saí de lá, comprei flores. Não para comemorar, mas para agradecer. Coloquei-as num vaso pequeno e deixei na janela. O vento do mar as balançava e pela primeira vez em anos senti o tempo passar sem pressa. Certo fim de tarde, enquanto revisava relatórios de uma das alunas, recebi uma notificação: Eduardo Oliveira. Tentativa de contato via advogado. Não era sobre amor, era sobre perda. Ele queria acordo. Respondi por e-mail. Já houve acordo, Eduardo. Chama-se separação. Não precisei escrever mais nada. A ausência de resposta dele foi o ponto final que eu precisava. Alguns dias depois, uma das minhas alunas, mulher simples de 60 e poucos anos, me disse algo que me fez sorrir. Dona Marina, a senhora tem um jeito calmo de falar, mas parece que já lutou muita guerra. Respondi: a calmaria é o prêmio de quem sobrevive. Ela riu, e eu também. Foi a primeira risada genuína em muito tempo. Às vezes ainda sonho com a casa. Vejo o mar batendo forte, a varanda iluminada, as vozes que antes me feriam virando apenas ecos. No sonho, entro sozinha, abro as janelas e deixo o vento limpar tudo. E antes de sair, apago as luzes como quem encerra um expediente que durou anos. Acordo sempre leve, porque sei que o que perdi em conforto ganhei em dignidade. E dignidade não se divide. Agora, quando alguém me pergunta o que aprendi, respondo sem hesitar: que a vingança é só o nome feio que dão para a justiça quando vem das mãos de uma mulher. E sorriu, não de ironia, mas de paz. 1 ano se passou. O tempo, ao contrário do que dizem, não cura nada, ele apenas organiza o que resta. E o que restou de mim, depois de tudo, foi lucidez. Certo dia recebi uma ligação do Dr. Álvaro. Marina terminou. A casa agora está oficialmente no seu nome. Por um instante, o silêncio tomou conta da sala. Olhei para o mar pela janela e senti algo que não era alegria, nem vingança. Era encerramento. Disse apenas obrigada, doutor. Dessa vez a contabilidade fechou. Desliguei o telefone e fiquei parada observando o horizonte. O mesmo mar que um dia testemunhou meu silêncio, agora seria palco do meu recomeço. Voltei a casa 1 semana depois. Entrei devagar, sozinha. O portão ainda fazia o mesmo barulho metálico, o chão ainda cheirava a sal. Mas o ar era outro. Não havia risadas nem vozes invasivas. Só o som do vento passando pelos cômodos, como se a casa respirasse de novo. Toquei as paredes, olhei a varanda. Ali, exatamente ali, foi onde eu disse as frases que mudaram tudo. Ali também foi onde aprendi que às vezes é preciso destruir o que era seguro para reconstruir o que é verdadeiro. Passei os dias seguintes limpando o lugar, tirando o que sobrou deles, móveis, lembranças, cheiros. A cada saco que eu enchia, sentia o peso da história diminuindo. No final, restou apenas o essencial, as janelas abertas e o mar. À noite, sentei sozinha na varanda com um copo de vinho e uma vela acesa. Não era comemoração, era ritual. O vento apagava a chama e eu reacendia, repetindo mentalmente o que se tornara meu mantra. Nada do que perdi era realmente meu. O que é meu, ninguém mais pode tirar. Sorri. Pela primeira vez, aquele sorriso não tinha cálculo, era paz pura. Alguns dias depois, tive uma ideia. Aquela casa nunca mais seria só um refúgio de lembranças. Ela precisava ter um propósito novo. Fui até a prefeitura, falei com uma assistente social e em poucos meses o projeto tomou forma. Casa Aberta, um espaço para mulheres recomeçarem. Ali oferecíamos cursos básicos de contabilidade, noções de finanças pessoais e principalmente escuta. As primeiras alunas chegaram tímidas, machucadas, confusas. Mas bastava 1 semana para que elas se endireitassem, olhassem para frente e descobrissem que não estavam sozinhas. Uma delas, jovem, ainda me perguntou, Dona Marina, a senhora não sente raiva do seu ex-marido? Pensei antes de responder. Sinto gratidão.
Ele me ensinou o preço do silêncio e eu aprendi a cobrá-lo com juros. Ela riu meio sem jeito e eu percebi o quanto aquela frase tinha poder. O tempo passou e a casa floresceu de novo. Flores literais, as que plantei no jardim, e as invisíveis que cresciam dentro de cada mulher que ali entrava. Às vezes à noite, eu sentava na varanda com uma delas e ouvia histórias que doíam mais do que a minha. E sempre terminava dizendo: a justiça nem sempre vem do tribunal. Às vezes ela vem quando você volta a dormir tranquila. E todas entendiam. Certo fim de tarde, recebi uma carta. Era de Eduardo, escrita à mão, letra trêmula. Dizia: Marina, espero que esteja bem. Passo em frente à casa às vezes. Ela continua linda. Só queria que soubesse que eu me arrependo. Li a carta inteira, dobrei e guardei na gaveta. Não respondi. Porque o perdão às vezes é o silêncio, mas um silêncio diferente daquele que ele me deu. O meu não machuca. O meu liberta. Naquela noite, acendi todas as luzes da varanda. O mar refletia as janelas e, por um instante, tudo parecia brilhar. As vozes das mulheres rindo na cozinha, o som dos talheres, o cheiro de pão assando era o lar que sempre imaginei, mas nunca tive. E agora, finalmente, era meu. Olhei para o céu e murmurei. O que começou com um despejo terminou em abrigo. Tomei um gole de vinho e senti o gosto doce da serenidade. A vingança havia se transformado em algo maior em propósito. A câmera invisível da minha memória parou ali eu, uma mulher de quase 60 cabelos grisalhos e mãos firmes, olhando o mar sem culpa, sem medo e sem pressa. As ondas batiam ritmadas e eu soube com absoluta certeza que o ciclo estava completo. O que era para ser o meu refúgio virou abrigo para outras mulheres, e esse foi o meu presente à beira-mar. Sorri, apaguei a vela e deixei que o vento fizesse o resto. Se você chegou até aqui, respire comigo. Talvez você também tenha uma casa que já não te cabe, uma história que precisa ser reorganizada, uma conta que merece ser fechada. Não precisa ser vingança, basta ser justiça feita com calma, com verdade e com amor próprio. Se esta história te tocou, compartilhe. Talvez alguém precise ouvir que ainda dá tempo de começar de novo. E se quiser continuar ouvindo histórias assim, inscreva-se. Toda semana a gente fecha um ciclo junto.